eu sou Clenice Araújo. Escolha o melhor caminho para você. Qual é a sua missão? Filhos para o mundo. E nesse vídeo eu vou falar sobre as carreiras imperiais. E o que são as carreiras imperiais? Quais são as carreiras imperiais? As carreiras imperiais foram aquelas carreiras trazidas pelo Império, né? A primeira universidade instalada no Brasil. E os cursos escolhidos, os cursos que vieram, foi justamente medicina, engenharia e direito. Por que eu escolhi falar sobre esse tema? Porque é uma coisa espantosa. No vídeo anterior eu falei sobre as inovações no mercado de trabalho. E assim, o que é espantoso, a meu ver? É a gente ler uma pesquisa recente falando que 90% dos pais preferem que os filhos escolham essas carreiras imperiais. 23% querem que os filhos sejam médicos, 18% ainda querem que os filhos sejam engenheiros e mais ou menos 15% ainda buscam o curso de direito como uma opção de trabalho. Então, por que isso é preocupante? Porque se a gente imagina que 9.900.000 jovens se inscreveram ano passado no Enem, e se a gente imagina que 90% desse contingente de alunos tinha na cabeça deles esse desejo dos pais de que eles sigam essas carreiras, aí fica bem fácil entender por que é tão difícil para o jovem escolher a carreira. Por que eles ficam tão confusos? Porque eles querem se conectar com outras coisas que estão acontecendo no mundo, eles querem ir para um outro lado, mas os pais querem conduzi-los para isso. E quer a gente queira, quer não, tudo que a gente recebe dos nossos pais é muito forte. Por mais que os pais digam, não, eu não imponho nada ao meu filho, de jeito nenhum, ele é livre, ele pode fazer o que quiser. Isso é um discurso que não condiz com a prática, que não condiz com o que de fato está acontecendo dentro de casa. Porque desde criança que a criança vai ouvindo de forma direta e indireta esse desejo dos pais. E ela vai assimilando isso e quando chega na hora da escolha ela não tem a mínima ideia do que fazer, porque começa a entrar em choque os seus sonhos, os seus desejos com aquela necessidade que todos os filhos têm de retribuir todo o investimento que os pais fazem. Os pais investem na carreira dos filhos desde o dia que nascem. Bota na melhor escola, paga o melhor curso de inglês, faz tudo, todo e qualquer sacrifício para que os filhos tenham uma excelente formação, com o objetivo de que lá na frente eles escolham uma carreira que vai dar para eles liberdade financeira, felicidade e tudo que a gente imagina para os nossos filhos. Os filhos sabem disso. Eles sabem que o investimento que foi feito neles é muito grande. E eles sabem das expectativas que os pais têm sobre isso. E aí fica muito complicado escolher a carreira. Porque como que eu vou escolher uma carreira dos meus sonhos e eu vou negar esse desejo dos meus pais, né? Ainda ontem eu atendi uma jovem que ela falou exatamente isso. Meus pais querem que eu tenha o DR na frente. E nós estamos em 2017. E os pais ainda fazem muita questão desse DR na frente. Quer dizer, nós ainda estamos com a cabeça no século retrasado, né? Já não é nem no passado, no século retrasado. E como é que isso impacta de forma negativa a autoestima dos nossos filhos? Considerando que a carreira de medicina tem esse percentual alto aí de pais que querem os filhos médicos, 23% dos pais querem os filhos médicos. E não tem vaga suficiente para todo esse pessoal. E aí o que acontece com esse jovem que não consegue passar? Ele fica devastado. Ele fica se sentindo incompetente. Ele acha que ele não estudou o suficiente. E os pais, por sua vez, também sentem que falharam. Porque eles deram tudo, deram a vida, a alma, fizeram todo o investimento para que o filho chegasse lá. E quando o filho não chega naquele lugar que ele acha que é o lugar ideal para o filho, ele se sente frustrado, traído, sente como se todo o seu investimento tivesse jogado no lixo. E o filho, do outro lado, frustrado, deprimido, porque ele vê que alguém passa, né? Mas se a gente considerar que nós temos apenas 24.000 vagas em todo o Brasil para a área de medicina,
a gente vê que é muito difícil, é um funil muito, muito estreito. E essa é a grande questão. Por que que a gente usufrui de toda a tecnologia que está disponível? Por que que a gente usufrui de todas as inovações que o mercado joga na nossa mão a todo momento? Alguém, o filho de alguém está trabalhando naquilo. O filho de alguém está produzindo tecnologia, o filho de alguém está criando coisas, inovações que mudam a nossa vida. E por que nós ainda queremos que os nossos filhos continuem seguindo uma única coisa, ou digamos 3 coisas, sejam médicos, engenheiros e advogados? Essa é uma reflexão que eu quero deixar para pais e filhos, que os dois comecem a pensar um pouco sobre isso. O filho, por sua vez, de ter a coragem de colocar o seu desejo na mesa e discutir com seu pai. Quando eu falo discutir, é dialogar. Porque eu sinto o tempo todo, em minhas orientações, que falta muito esse diálogo entre pai e filho. Os pais querem uma coisa, os filhos querem outra, mas o que os pais realmente querem é ver os filhos felizes. Isso é que todo pai, toda mãe quer, é ver o seu filho realizado e feliz. Então, está precisando ter mais conexão entre esse desejo dos pais e o desejo dos filhos. Os filhos precisam levar essa inovação para casa e discutir com os pais, e os pais têm que ter a cabeça aberta para pensar nisso. Eu estou usando aqui a tecnologia que o filho de uma outra pessoa criou. Será que meu filho também pode criar uma coisa nova que vai fazer a diferença no mundo? Será que além de ser médico, advogado, engenheiro, existe outras possibilidades do meu filho fazer a diferença no mundo e ser feliz? E o filho ter a coragem de colocar o seu desejo na mesa, de verbalizar aquilo que ele deseja, aquilo que ele sonha, e convencer o pai, em vez de brigar, de que ele pode ser feliz em outra carreira. Então, esse é o recado que eu quero deixar hoje para vocês, e eu vou falar no próximo vídeo sobre as consequências de escolher a carreira errada. Então, se você gostou desse conteúdo, compartilhe, divulgue para seus amigos e colegas, para que outras pessoas também possam refletir sobre o futuro dos seus filhos, para que outros jovens também possam refletir sobre o seu próprio futuro e que tenham a coragem de colocar esses temas na mesa e discutir e chegar a uma solução que seja prazerosa e que seja boa para toda a família e que traga paz e harmonia para as casas das pessoas, para os lares, que pais e filhos possam ser mais abertos, se conectem mais e possam ter condições de aceitar que o mundo mudou. Vamos juntos, eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço.